professor Paulo da USNESP, que estarão aqui fazendo as avaliações dos trabalhos apresentados. Antes da gente iniciar, a gente passar algumas informações, algumas orientações, como vai ser as apresentações. Esse ano, no prêmio PIBIC, nós tivemos 112 projetos selecionados das diversas áreas. No caso da Artes, aqui, que é o foco dessa sala, foram selecionados 6 projetos dentre os que foram inscritos, que os alunos optam em participar ou não do prêmio PIBIC. Como que vai ser as salas? Cada aluno tem 5 minutos para fazer a apresentação. Como nós estamos numa sala um pouquinho menor em quantitativo de alunos, a gente pode ter uma tolerância um pouquinho maior, então a gente considerando de 5 a 6 minutos para cada um fazer sua apresentação. Após a apresentação, a gente abre para os professores, né, fazer as considerações e perguntas para os apresentadores. A ordem de apresentação, coloquei no chat. O primeiro que apresenta é o Felipe. A previsão para ser divulgado o resultado do prêmio é finalzinho de novembro. É comunicado tanto por e-mail aos professores, alunos e também no site da PRP. Bom, não sei se alguém tem alguma dúvida, se alguém não tiver, a gente pode iniciar as apresentações. Então, só um minuto, eu vou reenviar as ordens das apresentações, por favor. E uma outra coisa é assim, quem já tiver feito a apresentação, se tiver um ou outro compromisso e queira sair da sala, não tem problema. Mas a gente pede e sugere que fique, né, para assistir a apresentação dos seus colegas aí, prestigiar também. É isso. Bom, vamos começar. O primeiro a apresentar é o Felipe Gonzaga Salles Tabosa. Olá, bom dia a todos. Estão me ouvindo? Bom dia, Felipe. Sim. Tudo certinho? Maravilha. Sim, perfeitamente. Você vai compartilhar a tela, Felipe? Então, eu vou compartilhar só na página de resultados, né? Como assim, eu não quis ser redundante com muito texto, assim, eu coloquei só resultados num negócio mais visual para mostrar direitinho, ok? Tá ok. Podemos começar, então? Boa sorte. Maravilha. Obrigado. O título do meu projeto o título é Resoluções Editoriais sobre o álbum Tons e Semitons de Paulinho Nogueira para a estruturação de uma edição crítico-interpretativa, né? Paulinho Nogueira ele é campineiro, né? Nasceu em 1927, deixa eu confirmar essa informação, exato. Ele foi um célebre violonista, né, na sua carreira, assim, o seu modo de tocar era muito peculiar, né? Ele nunca quis demonstrar tanto virtuosismo assim, na sua forma de tocar violão, né? Então, assim, ao longo da sua carreira ele levou muitos admiradores, né, que estudam ainda a sua obra. E assim, desde o início da sua carreira, os seus primeiros álbuns, né, a sua intenção maior de tocar violão era fazer arranjos, né, gravar arranjos, né. Ele tinha uma influência muito grande do Francisco Targa, né, um violinista erudito, na parte popular Tom Jobim, o Garoto, né, o Aníbal Sardinha, e assim ele sempre foi muito voltado a fazer interpretações, né, arranjos para gravar em seus álbuns, né. Isso, em total a sua carreira foi mais de 30 álbuns, né. Então, assim, desde o começo, então, ele sempre foi voltado a fazer esses arranjos, né, gravar arranjos. Até que em 1986, ele grava o seu primeiro disco só de composições instrumentais, né. Por isso foi algo muito emblemático na sua carreira. Isso não quer dizer que ele não tenha gravado coisas instrumentais, composições instrumentais em outros discos, né, mas sempre foi misturado com outros arranjos, com a parte cancioneira, que ele também é cantor, compositor, né? Então sempre foi bem misturado. Em 1986, ele grava o seu álbum, né, chamado Tons e Semitons, que é constituído apenas de composições instrumentais. Ok? Então, no lançamento do álbum, também foi lançado junto ao álbum um guitar book, né, produzido por seu amigo Luiz Carlos Santos, também é um violonista, que ele ficou responsável de fazer a notação musical, certo? E assim, aí entra o meu propósito do meu projeto, que é fazer uma nova edição musical
baseado nas duas fontes, né? Tem a questão do, do artigo do Fabrício, que ele considera a música audiotátil, né? Quer fazer exatamente uma comparação entre duas fontes. Você toma duas fontes. A minha fonte primária foi o fonograma em si, o álbum Tons e Semitons, e a minha fonte secundária foi a edição musical de Luiz Carlos Santos. E com base nessas duas fontes, eu fiz uma nova edição musical, né, corrigindo detalhes que ficaram, não ficaram explícitos, né? A maior intenção é fazer a edição musical tal qual como foi a obra do Paulinho Nogueira. Digo de tanto a parte, como digo no título do meu projeto, interpretativo e crítico. Crítico no sentido de buscar alterações que foram feitas na edição musical, né? Algo que deixou passar, que não foi notado, e fazer pequenas correções. Interpretativa também, com a intenção de fazer tal qual o Paulinho Nogueira tocou. Questões interpretativas, a formação instrumental, né? Que eu vou mostrar direitinho depois nos resultados, as alterações que foram feitas, né? Então, é isso. Deixa eu só colocar aqui. Eu vou mostrar logo os resultados para ser mais objetivo, certo? O disco é composto por 12 faixas instrumentais. Então, só para falar um pouco do método, da metodologia. Foi bem trabalhinho assim, de escuta, né, de formiguinha mesmo. Então, assim, eu fui escutando o álbum e olhando a notação musical e escrevendo no software, né, também com violão na mão, compasso por compasso, escrevendo direitinho a questão da notação musical, rítmica, harmônica, melódica, né? Tudo isso eu fui fazendo pequenas correções e também deixando um pouco mais inteligível, né? A questão da comparação com o fonograma. Então, eu vou compartilhar a tela, peço licença, para apresentar aqui. Tudo ok? Estou tendo um pequeno problema aqui no Zoom, mas está fluindo, né? Eu acho. Está dando uma pequena travada, né? Não, mas entrou a tela. Entrou. Maravilha. Eu que não estou conseguindo... Pronto. Tem que pôr modo apresentação. Aqui na minha tela está piscando, assim. Já aconteceu isso em outras reuniões comigo, eu não sei o que é, nunca consegui solucionar. Mas vamos lá. Tá dando para ver e ouvir? Uhum, sim. Então, maravilha. Porque às vezes, desculpa, que às vezes o arquivo está muito pesado, né, porque são imagens. Ah, certo. Então, assim, eu fiz o PowerPoint só para mostrar os resultados, né, e não ser tão redundante com a questão do texto, que já está no relatório final. Então, eu coloquei aí as duas fontes, quer dizer, o meu resultado e a fonte secundária, né, que eu tomei como fonte secundária. Né? A minha edição musical tem como principal objetivo ser o mais próximo da minha fonte primária, que é o fonograma em si, o tons e semitons, certo? Então, basicamente, só eu coloquei em vermelho aí alguns exemplos de correções, né, que foram feitas. Então, assim, a título de curiosidade, né? Por exemplo, nessa primeira música que leva o nome do álbum, né? Ele notou, o Luiz Carlos Santos, ele fez uma notação em 2/4, que fica da seguinte forma, né? Se a gente for fazer um ditado rítmico, né? Fica, ele colocou 2 tercinas acompanhadas depois de 2 colcheias, né? Então, se a gente tiver um pulso assim, fica ta ta ta, né? Ta 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 ta, né? Só que a intenção sonora, se a gente for ouvir o fonograma, ele faz ta 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 ta. Então, isso claramente é uma mudança de compasso, certo? Então, eu fiz essa correção, né, para deixar mais fiel a questão do fonograma, né, minha fonte primária, e a solução exatamente foi fazer 2 compassos, um em 6/8 e outro em 2/4, para expressar fielmente, no caso, ritmicamente, né, o fonograma, que é a minha fonte primária. Então, assim, além dessas questões rítmicas, foram feitas também questões melódicas, né, assim, tem algumas notinhas que não tá igual ao fonograma, né, da fonte primária, e assim, aqui foi só os primeiros compassos, né? Mas ao longo de toda a música
eu fui escutando compasso por compasso, né, no violão no colo, um fonezinho com certa qualidade, né, para ouvir direitinho o que o Paulinho estava tocando, né. Então, o Felipe, próximo... desculpa incomodar, pra falar. Perdão. Você poderia fazer suas considerações finais por conta do tempo, por favor? Maravilha. Então, assim, o trabalho foi desenvolver todos esses 12, as 12 músicas, certo? Compasso por compasso. E, assim, a questão de benefícios, assim, foi muito proveitoso fazer esse trabalho, porque, assim, aprendi a mexer no software, enfim, já até lancei como editor musical, peguei uns trabalhos, assim, que me ajudaram a ser mais produtivos, assim, no processo, né, de fazer arranjo, de editar, enfim. E também um propósito principal do meu trabalho é exatamente perpetuar, né, esse trabalho primoroso, né, tão emblemático na carreira do Paulinho Nogueira, né. Então aqui eu fiz até uma impressão do projeto, né, tem as 12 faixas já direitinho, como eu fiz. Tá em processo de revisão, certo? Mas já está tudo aqui direitinho, né? Eu já fiz uma revisão, mas ainda quero contratar uma outra pessoa para fazer essa revisão direitinho, né? Então, tá tudo aqui, certo? Fiz as 12 músicas completinhas, exatamente com o propósito final de perpetuar essa obra emblemática do Paulinho Nogueira, que foi o primeiro álbum de composições instrumentais. Certinho, Felipe. É Muito isso. obrigado pela apresentação. Agora a gente Obrigado. abre para os professores aí, fazendo perguntas, considerações. Olá, Felipe, me ouve? Perfeito, perfeitamente. Parabéns pelo trabalho, Felipe. Gostaria de perguntar como você resolveu as questões sobre direitos autorais e a sua intervenção nessa Perfeito. composição. Perfeito. Meu orientador é o professor Tiné, né? Ele me autorizou a fazer isso porque ele tem uma aproximação com a família, mas essa questão da burocracia de direitos autorais ainda vai ser definitivo. Ainda não tem nada de à venda ainda, não compartilhei com ninguém, mesmo está só comigo, né, para fazer esse trabalho. Ele está em intercâmbio, fazendo uma pesquisa, né, na Argentina, e aí, já combinei com ele que quando ele voltar a gente vai acertar direitinho essas questões de direitos autorais com a família dele. Oi, Felipe, tudo bem? Tudo ótimo. Eu queria parabenizar pelo trabalho e também agradecer, aproveitando a oportunidade, agradecer o convite mais uma vez. Os trabalhos realmente estão com uma qualidade incrível e eu, como leiga no assunto, né, na área da música, o seu trabalho me deixou muito feliz porque ele comunicou muito bem. Eu consegui entender as intenções, a metodologia, né, a ideia. Acho que o professor ressaltou muito bem a questão dos direitos autorais, que é uma coisa que precisa ficar bastante atento, né? Principalmente se você for Isso. trabalhar na edição futura desse material, e agradecer, porque realmente ao ler seu trabalho, eu fiquei com vontade de escutar de novo, né? O Paulinho Nogueira e fui rever o disco, e realmente é incrível mesmo. É muito bom. Muito bom. E eu agradeço a oportunidade de ter contato aí com o teu trabalho. Parabéns. Obrigado. Felipe, obrigado pela apresentação. Agora o próximo a apresentar é o André Luiz dos Santos Moura. Tudo bem? Vocês estão me vendo? Estão ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, André, estão Ouvindo, ouvindo, Sim, sim. 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 Vou compartilhar a tela rapidinho, só um segundo. Tela. entrou, tá ok. Ok, né? Uhum. Podemos começar então, Então, André? podemos começar. Boa sorte. Obrigado. E a minha pesquisa se chama Recursos Musicais Idiomáticos de Rubinho Barsotti, Transcrições e Interpretações de Performances Gravadas entre 64 e 2003.
para situar um pouco, e você entender mais. O Rubinho Barsotti é um baterista brasileiro de música instrumental que integrou o grupo Zimbro Trio dos anos 70 até os anos 2000, ao lado do Hamilton Godoy e do Luiz Chaves, né? O Hamilton Godoy é o pianista, e o Luiz Chaves é o contrabaixista acústico. E juntos eles gravaram muitos e muitos discos, né, durante 5 anos de carreira. E o foco do grupo é em arranjar, para o formato de música instrumental, composições de músicas populares. Desde Tom Jobim, Milton Nascimento, João Bosco, etc. Vou falar um pouquinho agora por que eu resolvi fazer essa pesquisa e quais foram os objetivos. Bem, primeiramente, eu tenho uma paixão muito grande por esse grupo, escuto eles há muitos anos já, desde o começo da graduação, e sempre tive curiosidade de compreender um pouco melhor, assim, musicalmente, esse grupo, né? Que é um dos grupos mais importantes da música instrumental brasileira. E o Rubinho é um grande ídolo, assim, para mim. Então, eu também juntei isso à necessidade de ter material sobre ele, porque ele é um baterista muito importante, mas a gente não tinha nenhuma pesquisa, uma tese sobre ele. A gente tem tese sobre o Ayrton Moreira, sobre o Edson Machado, sobre o Milton Banana, que são bateristas contemporâneos a ele. Mas o Rubinho, a gente não tinha nenhum material a respeito dele, então eu resolvi fazer essa pesquisa. A gente diminuiu um pouco o déficit de informações. Então, meu objetivo principal foi fornecer aos músicos, principalmente aos bateristas, o conhecimento da linguagem musical do Rubinho, identificar características idiomáticas dele no instrumento, na bateria, né? E também identificar possíveis transformações do estilo interpretativo do referido baterista durante o período que eu citei, que é de 64 a 2003. E para fazer isso, eu utilizei a metodologia com 3 etapas. A primeira delas é a transcrição do material e correção. Eu selecionei 8 fonogramas, né, durante aquele período que eu citei. Para a primeira etapa, eu transcrevi o material através de um software de áudio que chama Reaper. Nesse software, eu diminui a velocidade das músicas para conseguir compreender melhor os detalhes. E eu transcrevi tudo à mão e depois eu passei esse material para o MusicScore, que é um software de edição de partituras. A gente tem um exemplo de transcrição que eu fiz, é uma página só, né? Só para vocês terem noção do que eu estou falando. Nessa partitura, no cabeçalho, eu boto as informações do compositor, do baterista, do artista, o disco, quem que transcreveu, eu boto a forma, o andamento da música, dinâmica, tudo para deixar o mais compreensível possível para o leitor desse material. Após essa etapa, eu executei alguns trechos na bateria para ter mais certeza do que estava acontecendo ali e também tirei diversas dúvidas com o meu orientador, feito de escrita, e também do que estaria acontecendo musicalmente falando ali em determinados trechos. Após essa etapa, eu passei para a pesquisa bibliográfica, onde eu estudei alguns métodos de baterista, e também li algumas teses de mestrado para conseguir entender melhor como realizar uma análise musical. E a principal dela é a síntese de Edson Machado, que é uma pesquisa de mestrado do meu orientador, e que fala sobre um baterista do samba jazz, que é do contemporâneo ao Rubinho, o Edson Machado. E através dessas pesquisas eu pude compreender melhor de como realizar a análise musical para esse trabalho. A gente tem um exemplo aqui, onde a gente tem um trecho da transcrição e elementos que eu achei interessante destacar na análise. E na terceira parte da metodologia, eu realizei a análise musical, destacando elementos que eu achei interessante nos fonogramas. Bem, como resultado final, eu acredito que esse material apresenta um material de grande utilidade para os bateristas estudiosos do instrumento, tanto músicos em geral como bateristas,
traz uma grande quantidade de material transcrito, assim como análise de trechos musicais e que podem ser aproveitados pelos estudantes. Através das análises, eu pude perceber diversos detalhes da performance do Rubinho, como a interpretação dele de um determinado ritmo brasileiro, como o baião, o samba, o frevo, utilização de rudimentos para a construção, fraseado, o groove da música, a utilização de dinâmicas no arranjo das composições, afinação do instrumento, acentuação, ou seja, diversas características assim, que eu achei interessante destacar, além de características específicas que puderam ser confirmadas também através do processo de escuta dos discos. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. André, muito obrigado pela apresentação. A gente deixa aberto para os professores fazerem perguntas. Bom dia, André, parabéns pelo trabalho. Obrigado, professor. Bom dia. Assim como você, acredito que todos nós temos um interesse público, né, no patrimônio musical e desejamos que tudo isso esteja aberto e difundido, né? O problema é que a gente esbarra com a legislação de direitos autorais, que não vê o patrimônio Certo. musical com o mesmo interesse que nós temos, né? Especialmente a legislação internacional. E eu não falo aqui nem de parte dos músicos e das famílias herdeiras, né? Mas também das editoras e gravadoras, que são efetivamente as que policiam a questão dos direitos autorais. Então, eu te pergunto, Certo. como é que você lidou com direitos autorais nesse material que você pretende disponibilizar ao público? Olha, para ser sincero, eu ainda nem me preocupei com isso. E também eu não coloquei, eu não deixei links para as músicas, né? Para o YouTube, por exemplo, porque isso pode gerar esses problemas de direitos autorais que você me falou. Então, eu deixei apenas informações escritas, tipo, essa parte está na minutagem tal, do disco tal, que pode ser encontrado na faixa tal. Então, eu tentei lidar dessa forma, apenas citando textualmente os trechos, não colocando links, porque isso poderia trazer problema dos direitos autorais. Eu tive essa conversa com o professor também. E foi basicamente isso que eu consegui resolver esse probleminha. André, parabéns e obrigado pelo teu trabalho também, é bastante Obrigado. claro, né? Eu, como não sou da área de música, consegui perceber, né, o teu processo, metodologia, as ideias que você colocou, acho que é uma grande contribuição aí para o aprofundamento do estudo da técnica baterística, né? Então eu acho que é um projeto de relevância. Aliás, os alunos aí que apresentaram o trabalho de música sempre tem, né, esse cuidado, principalmente com tentar comunicar da melhor maneira possível, até para um público que não é da área, então eu agradeço. E o professor Paulo tem razão, a gente sempre tem que estar preocupado com essa questão de direitos autorais, que é muito sensível, principalmente na área musical, na área do audiovisual, né? E eu acho que tem aí uma contribuição muito importante academicamente falando esse teu trabalho. Eu agradeço. Obrigada. Oh, muito obrigado, professora. Muito obrigado pela apresentação. Obrigado Agora, a vocês. pedir, por favor, a próxima a apresentar é a Mariana da Silva Pericinoto. Bom dia, vou apresentar a tela. Bom, eu sou estudante das artes visuais. O título da minha pesquisa é Ressignificação dos ideais clássicos e barrocos na obra do pintor Nicola Samori. E, bom, a minha pesquisa, ela nasceu do interesse de investigar o conceito de sublime, que é um conceito da estética,
na arte contemporânea e principalmente o conceito que foi definido pelo filósofo Edmund Burke no livro Investigação Filosófica sobre a origem de nossas ideias do sublime e da beleza. E eu busquei encontrar uma relação na minha pesquisa entre o sublime e a obra do Samori por meio da análise de determinadas obras dele. O Samori é um artista reconhecido principalmente por inovações e experimentações técnicas e por estabelecer um elo significativo entre a arte antiga e a arte contemporânea. Falando um pouco mais dele, ele nasceu na Itália em 1977, ele é formado pela Academia de Belas Artes de Bolonha e possui reconhecimento internacional com participação em importantes eventos, como a 56ª Bienal de Veneza, e o processo artístico dele, em geral, se baseia em pegar referências de obras principalmente barrocas, então ele reproduz por meio da pintura essas figuras, acrescentando normalmente uma tonalidade mais acinzentada e, por fim, ele interfere de uma forma mais definitiva na representação original que ele pega como referência, então ele adiciona lacerações e outras técnicas que desfiguram essa imagem, dando a ela um novo significado, e por meio da pesquisa eu busco mostrar como, através dessa ressignificação, as figuras históricas e religiosas das obras barrocas que o artista se referencia passam a se afastar do conceito de beleza, que é extremamente presente nas pinturas clássicas e barrocas, aproximando-se mais do conceito de sublime. Então, na pesquisa, em um primeiro momento, eu busquei definir o conceito de sublime, principalmente o sublime que foi definido pelo Edmund Burke, porque foi o que eu encontrei mais relação com a obra do Samori e o que mais me interessou, mas eu também utilizei outros pensadores antecedentes e posteriores a ele, para também trazer um viés mais contemporâneo de debate e contextualizar a teoria. Então, para traçar esse elo, eu analisei 11 obras do Samori, todas produzidas no período de 2008 a 2019, obras que eu selecionei após uma extensa pesquisa da sua produção, e eu busquei principalmente encontrar uma conexão entre as produções do Samori e sentimentos como o medo, a morte e a solidão, que são pontos do sublime, segundo o Burke. Falando um pouco mais do sublime, que é o conceito que eu vou explorar na pesquisa, ele é definido pelo Burke como tudo que seja de algum modo capaz de citar as ideias de dor e de perigo, isto é, tudo que seja de alguma maneira terrível ou relacionado a objetos terríveis ou atua de algum modo análogo ao terror. Então, para o Burke, o sublime seria o oposto ao belo, porém, ele causaria no observador o deleite, que seria uma espécie de prazer, que é o que o belo gera, mas vinculado a uma ideia de dor. Então, sendo diferente nesse sentido. E o Samori, ele mesmo fala da sua obra como uma tentativa de acelerar o processo de degeneração das imagens, tornando-as visivelmente frágeis, como se as figuras estivessem prestes a se extinguir. Então, eu vi uma relação muito direta com a produção do Samori, que era um artista que eu já conhecia antes, que eu gostava muito, e eu encontrei essa relação com o sublime, que foi um conceito também que, quando eu estudei na disciplina de História da Arte, me interessou muito. Eu trouxe algumas imagens das obras do Samori, que eu acho que torna essa relação um pouco mais clara. Então, essa obra se chama Lienzo, ela foi exposta na Bienal de Veneza, ela foi produzida em 2014, e o Samori, nessa obra, ele pega a figura de uma obra do Philippe de Champagne, chamada Cristo Morto. Eu coloquei uma imagem aqui. Ela foi feita, a obra do Philippe de Champagne foi feita em 1654, e o Samori, ele pega essa figura, ele reproduz, oh meu Deus, ele reproduz por meio da pintura a óleo, e ele pinta esse corpo sobre uma grossa camada de tinta, então faz com que a camada externa seque antes que a interna. Aí ele vem com uma barra de ferro, ele puxa essa tinta para baixo,
que faz com que metade do corpo seja destruído, formando esse acúmulo de tinta no centro da obra. E o título da obra Lienzo significa um tipo de linho. Então, o artista ele quer trazer com essa obra a ideia de mortalha, porque para ele esse acúmulo de tinta que se forma no centro da obra se assemelha a uma espécie de pano que cobre o corpo. E ele diz que essas camadas de tinta que ele cria na obra se assemelham a uma pele. Então, ele diz que esse acúmulo, ao mesmo tempo que seria um pano que cobre o corpo, também seria a própria pele de Cristo, justamente por esse motivo, né, dele ver a pintura como uma pele. E ele considera essa ação que ele faz sobre a obra uma espécie de violência mesmo, que ele impõe, tanto à obra quanto também às figuras, de certa forma. Então, foi mais nesse sentido que eu encontrei uma relação assim, com a obra, com o conceito de sublime. Enfim, acho que é mais ou menos isso. Obrigado, Mariana, pela apresentação. A gente passa para os professores. Mariana, parabéns pelo trabalho. Acho que está bem interessante. Você fez uma pesquisa assim, metodologicamente e iconograficamente bem coesa, tem sustentação argumentativa, conceitual. Só uma pergunta, porque eu vi o resumo, né? E ele tá bem interessante, tá bem escrito, inclusive, com as definições todas lá. Você faria uma aproximação entre o sublime e o grotesco? Essa é uma questão. Sim, acredito que sim. É que o grotesco não foi um conceito que eu acabei pesquisando, tanto porque não me veio à mente quando eu comecei a pesquisa, mas eu acredito que tem ligação, sim. Uhum. Principalmente Obrigada. nessa análise que eu estou seguindo na pesquisa. Então, acredito que sim. Uhum. Mariana, parabéns pelo trabalho. Só quero registrar aqui a minha surpresa, como eu não sou da área, né? Fiquei surpreso pela definição do conceito de sublime, que era exatamente, era muito diferente do que eu imaginava. Então, a pesquisa é bastante esclarecedora nesse aspecto, e acho que a metodologia foi usada de forma bastante correta e encaminhou para resultados bastante significativos. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigado, Mariana, pela apresentação. Agora a gente pede para Júlia Morales Segres. Isso, só vou colocar aqui a minha apresentação rapidinho. E a gente... Opa, peraí, eu cliquei errado. É a apresentação. Certinho, Júlia. Podemos começar? Podemos. Boa Então, é o sorte. seguinte, obrigada. A minha pesquisa ela se debruça sobre o encontro entre a gravura e a estamparia, numa experiência específica na década de 60, com as coleções Rodia. A gravura ela é entendida dentro das artes visuais como uma linguagem independente, e o seu uso artístico ele é bem recente, ele denota ali o começo do século XX. Trouxe 2 exemplos aqui de Goel, de um dos primeiros mestres da gravura brasileira, e o meu interesse pessoal por essa linguagem e pelo diálogo também entre as áreas do design, moda e arte, fizeram com que eu me deparasse com o projeto de seleção Rodia Moda. A Rodia é uma empresa francesa que veio para o Brasil com várias frentes de desenvolvimento, dentre elas a indústria têxtil, né, a frente têxtil. Em 1955, ela obteve licença para a produção do fio sintético. Ela foi uma das pioneiras do país. E aí, a fim de criar um mercado consumidor interno, que estava muito acostumado com algodão, a empresa, junto com o Lívio Rangan, que era o diretor de publicidade na época, criaram esse projeto, Seleção Moda Rodia. Nele eram desenvolvidas diversas coleções de moda, com a colaboração de artistas e estilistas brasileiros de renome. E eram apresentados em editoriais, como esse que eu trouxe aqui para exemplificar, e também desfiles nacionais e internacionais. Não havia comercialização desses modelos, porque o interesse era, de fato, na promoção apenas de uma imagem de modernidade e inovação na moda nacional, vinculado diretamente ao fio sintético. Foram convidados artistas de diversas linguagens,
mas eu fiquei especificamente olhando esses que se valiam da abstração lírica no campo da gravura. Primeiro porque eu acho muito interessante essa retomada nessa linguagem da subjetividade do artista, no gesto, forma, cor, e também quanto uma curiosidade, porque sabe-se que se usa esse termo informal, porque a crítica de arte carioca era muito enfática em falar que era uma arte fraca, desordenada, então me bateu essa curiosidade, como algo fraco está lá fora com essa visibilidade, né? Então, tomando as estampas como objeto de estudo, meu desafio foi identificar esses artistas que participaram, as estampas, a fim de entender o que a existência dessas estampas revelam sobre o estado da gravura brasileira e como contribuíram para o desenvolvimento da gravura contemporânea. Enquanto metodologia, eu fiz estudos bibliográficos sobre o projeto já existentes, existiam alguns em áreas diferentes, e também sobre questões que transpassam esse objeto de pesquisa, né? Então, o encontro entre moda e arte, entre gravura e estamparia, que já existe tradicionalmente em diversas culturas, entre o corpo da estampa, a fim de identificar essas estampas, analisar e tentar relacionar com os desdobramentos em ambos os campos, né? Da moda e da arte. E aí, assim, foram identificados esses 6 artistas que trabalhavam com abstração lírica, que participaram junto com a Ródia, e ainda que no cenário da arte carioca eles fossem chamados de informais, uma arte fraca, porque havia uma polarização entre a abstração geométrica e a abstração lírica, a gente sabe que foi um momento de muito destaque nas bienais, pelo menos na década de 60 e 50 aqui. A gravura alcançou um patamar até que no catálogo de Santander Cultural de agora, eles colocam uma equivalência à pintura ou à escultura. Coloquei uma foto da Faiga ganhando como melhor gravadora. Pelo menos 3 desses 6 ganharam bienais nesse período, né? E a intenção da Ródia, de fato, não era corresponder ao gosto brasileiro, mas era explorar a influência estrangeira sobre a elite brasileira, que vinha crescendo exponencialmente com os meios de comunicação em massa, né? Que estavam estourando nesse período. Quanto ao resgate do processo das estampas, muito pouco se sabe, assim como nas outras experiências modernas de encontro entre arte e indústria têxtil, né? A repercussão se dá muito mais no campo da moda do que no das artes visuais, porém, dá para dizer que há uma construção de noção de raporte, de respiro, de tensão, que são muito próprias da estamparia, de fato. É importante dizer que foi uma das primeiras experiências que a gravura foi usada na estamparia enquanto linguagem, e não como técnica. Os artistas desenvolveram, com o seu próprio material, é claro, essas gravuras para serem levadas ao tecido, mas para o tecido foram usados as tecnologias da época, então o quadro ou o selim serigráfico ali, que a Ródia proporcionou para eles. Então, essa é uma questão que diferencia essa experiência, né? E também, essa experiência vai promover para a moda formas amplas, gestuais, cores vivas, uma questão de pluralidade que a moda ainda não tinha visto. As pessoas estavam muito acostumadas ainda com os poás ingleses, as listras, os xadrezes, no máximo animal print, né? Então, de maneira ampla, a Ródia oportunizou a pluralização de estilos através da arte. Enfim, e aí também a gente consegue ver, analisando as estampas, que há uma clara aproximação entre essas estampas e as obras que cada um estava desenvolvendo, cada artista estava desenvolvendo. Então, diante disso, ser possível sugerir que o convite da Ródia oportunizou uma forma de ampliação já latente na pesquisa poética deles. É claro que é um pouco demais, não dá para dizer que todos tinham uma afinidade com a noção de arte total, integrada à indústria, que veio na década de 20, mas parava o espírito de experimentação, e a gente sabe que uma das representantes, a Faiga, ela há mais de uma década trabalhava, sim, com estamparia para o design de interiores, e também os outros artistas, não há evidências claras que eles se voltaram para o suporte de tecido, mas eles dobraram a sua gravura em outros suportes, né? A gente tem o exemplo da Maria Bonomi, que apesar dela não voltar ao tecido, na década seguinte, ela começa a ter as suas experiências de transposição do seu gesto gravado para a tridimensionalidade com as suas obras públicas, né? Então, é possível entender como um pioneirismo do hibridismo que é tão caro na arte contemporânea hoje, essa experiência da Ródia. Isso é uma das heranças, né? Claro. E aí, além disso, foi uma das primeiras experiências entre o setor da moda e a criação de estampas por parte de artistas brasileiros,
que recentemente tem sido uma aposta das fast fashions, né? Trouxe aqui uma coleção super recente da Riachuelo, com o artista João Inserti. E aí isso tem vindo em outras, né? Eles têm percebido, de fato, uma aproximação dos jovens com a arte contemporânea. Além disso, trouxe uma valorização do design de superfícies, então, das estampas como compositivas da marca. A gente tem, por exemplo, a Farm, que há uma pluralização de estilos, mas você reconhece naquelas estampas vibrantes e temáticas brasileiras a marca. E isso foi graças a esse pioneirismo, né? Então, brevemente, foi assim que se configurou a minha pesquisa, olhando para um cenário de encontro entre linguagens da década de 60, que de fato foi promovido pela indústria, mas eu tentei trazer uma percepção, além do marketing ou da história, um olhar das artes visuais, né, do campo das artes sobre esse projeto, entendendo como um prenúncio dos caminhos da estamparia contemporânea e do processo de expansão das artes visuais que hoje se vislumbra, né, ao campo aberto. Obrigada. Obrigado, Júlia, pela apresentação. Professores, fiquem à vontade. Obrigada, Júlia. Você não tem ideia do como o seu trabalho é importante. Você tocou numa questão, assim, é uma disputa de poder e política, tá? Entre mercado, crítica da arte, e como que esses artistas, né, no século passado, né, no século XX, e essas artistas, mulheres principalmente, sofreram para conseguir fazer esse trabalho. A Faiga, por exemplo, ela foi execrada porque ela fazia offset, né? Então, como que a gente precisa revisitar essas questões, né? E a Ródia, eu não sei se você tem essa informação, a Ródia, acho que naquela planta industrial que ela tem aí em Campinas, na década de 80, quando eu era aluna, eles faziam esses intercâmbios, eles disponibilizavam os materiais nesses concursos para os artistas pegarem esses materiais e criarem seus trabalhos a partir deles. Então, era inovador. As pessoas acham que a indústria está fornecendo tal coisa. Hoje, como se fosse uma coisa super inédita, isso já era feito na década de 60, 70 e 80. Então, seu trabalho tem um papel fundamental nessa revisão histórica. Eu acho que ele tem um elemento aí de uma abordagem, apesar da Ródia ser uma empresa francesa, mas uma questão decolonial também, de valorização aí da produção artística e dessa história que ficou enterrada. Ela existe, ela é muito poderosa, mas que ela está enterrada e que vocês jovens pesquisadores precisam ajudar a gente entender o que é essa constituição artística política no país. A relação entre arte, design, arte e vida, ela tem que ser muito tranquila. A gente está falando de arte contemporânea, né? Então, esses artistas que, de certo modo, foram ou apagados, ou invisibilizados, ou até massacrados, né? Massacrados pela imprensa, inclusive, tem vários casos. Anita Malfatti, por exemplo, é uma, né? Precisa ser revisto, né? Por sorte, esse movimento feminista tem trazido as mulheres, né? O trabalho de mulheres super importantes na década de 60, de volta, elas, na verdade, elas nunca tiveram, né? Mas elas estão recebendo a importância que elas sempre tiveram direito. Então, seu trabalho é fundamental nesse aspecto e revisitando esses pontos de como a gravura também. Eu acredito que a gravura é uma linguagem extremamente poderosa. Se a gente estudar a história da gravura, a gente vai ver que ela está em todos os pontos, assim como a fotografia. Ela está na arte, ela está na ciência, ela está na indústria, ela está na vida de modo geral. Então, o seu trabalho me animou muito em perceber que vocês estão pesquisando e produzindo nesse sentido de reescrever a história, que é muito importante, principalmente no momento que a gente vive no Brasil. Muito obrigada, Ju. Obrigada a você pelo feedback. Parabéns, Júlia, pelo trabalho. Embora eu seja da área de música, a gente, como a professora Paula mencionou, a gente convive, né, com os materiais visuais, né, que permeiam a moda e observa algumas transformações, né, e particularmente
eu frequento muito o centro de São Paulo, Barão de Tapetininga, aquela região, e eu tenho observado nos últimos anos a comercialização de estampas africanas ali, porque tem uma comunidade enorme de senegaleses, e eles estão fazendo um comércio imenso, e um monte de gente comprando aquele material, mudando toda a visualidade do centro com essa estamparia africana, né? Eu gostei muito da temática que você abordou, realmente surpreendente, mesmo para quem não é da área, e eu acho que estimula trabalhos voltados a essa história que parece tão cotidiana, mas é um tema importante a ser explorado e a ser compreendido no meio acadêmico. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigado, Júlia, pela apresentação. A próxima aluna a apresentar é a Ana Carolina Yamamoto. Bom dia, gente. Vocês me escutam? Sim, Ana. Beleza, eu vou compartilhar a tela e aí a gente já começa. Ok. Vocês conseguem ver tudo certo? Sim. Vamos começar? Belezinha. Podemos. Boa sorte. Obrigada. Gente, bom dia. Queria, antes de mais nada, agradecer a presença de todo mundo aqui. Agradecer Paula e Paulo, né, que vieram de fora, se dispuseram a ler nossos trabalhos e estar aqui com a gente. E queria também cumprimentar os meus colegas, né, do Instituto de Artes. Eu sou Ana Carolina Yamamoto, eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados castanhos, que estão presos num coque, tenho um rosto redondo e feições arredondadas, né, me autodescrevo aqui. Essa pesquisa se chama Investigação em Dança e Instalação, estudo de relações corpo-obra a partir da criação interdisciplinar com elementos presentes no trabalho de Yayoi Kusama. Ela foi orientada pela Juliana Moraes, começou aí como uma IC voluntária e foi remunerada a partir de abril desse ano. Inicialmente, ela tinha um objetivo muito direto, né, e muito explícito, que era investigar, qualificar e discernir diferentes possibilidades de implicação corporal provocadas por obras de instalação. Ela tinha um interesse muito direto coreográfico, né, pensando nesses desdobramentos de relações corpo-obra e pensando também, né, como pelo corpo a gente potencializa, né, ou investe no potencial, expande as potências de uma obra de instalação. E essa questão, ela tinha também por trás um interesse muito pungente, que era pensar os modos, né, de participação, como a gente constrói as políticas de participação do corpo no espaço museal. E era uma questão, e também até um pouco de incômodo, que vinha a partir da minha própria experiência como bailarina frequentadora de museus, né? E percebi que essa questão foi virando o meu eixo central, né? Como se dá a construção dos nossos modos de experienciar e fruir a obra de arte. E aí, para me lançar sobre essas perguntas, eu me propus a fazer tanto uma apreciação bibliográfica, quanto a empreender uma criação plástica, né? Eu queria, inicialmente, produzir uma pequena instalação a partir de elementos encontrados na obra da Yayoi, especificamente os falos, né? Que eu elegi porque eu entendia que eles tinham uma força simbólica muito importante e muito forte, que às vezes era apagada, né, ou deixada de lado, por conta da própria forma como se organizavam as visitas às exposições dela, né? Enfim, são muito populares, tinham filas enormes. Vou fazer uma. E aí, então, num primeiro momento, né, da bibliografia, eu fui para o campo da estética, né, e da crítica de arte, para desenhar, né, entender um pouco como se constrói essa noção do que o Benjamin, né, desenha como uma crise da experiência, crise da aura, e fui estudando, né, e fui entendendo que o mais importante, como percepção, né, como a percepção ela é construída antropologicamente, né, como ela é atravessada por questões sociais, culturais e políticas, né, então, como os nossos modos de experienciar uma obra de arte estão diretamente relacionados aos modos de produção da sociedade em que a gente está vivendo. E mais do que isso, fui entendendo também que o pensamento acerca dessas questões não só impulsionava artistas a pensar em novos projetos políticos, poéticos, como também interferia, né, e construía políticas institucionais, políticas curatoriais, educativas de museus. E nesse momento de estudo, eu também estava trabalhando como mediadora e como arte educadora, né? Então, eu elaborava as vivências do estágio pelas leituras que eu fazia e, ao mesmo tempo, a minha experiência de trabalho me fazia lançar novas perguntas ou buscar novos textos. Num segundo momento,
eu saio um pouco ali da crítica de arte, da estética, e volto a olhar para a cena, né? O Rancière já era um autor que aparecia ali, né? Porque se a gente está pensando em relações entre público e obra, a gente também está pensando relações do espectador. E aí fui entendendo que essa é uma das matérias primordiais das artes da cena, das artes do corpo, né? E fui entendendo autores que olhavam para a expectação enquanto prática, pensando, né, que o espectador também realiza um gesto autorreflexivo, um gesto de confronto consigo mesmo, com o performer, com a obra que está em cena. E quando começo a olhar para autoras que falam sobre coreografia, fui entendendo que parte do gesto coreográfico também implica em pensar sobre como você vai afetar sensorialmente, né, e perceptivamente o espectador. E que, né, dentro, além da organização de corpos no espaço, a coreografia também, pela somatória de elementos visuais, sonoros, luminosos, textuais, que é algo que a gente encontra na instalação, vão incidir sobre o espectador, né? Sobre esse lugar de afetação do espectador. E aí fui entendendo que esse é um ponto de encontro, é uma zona de convergência entre a dança e as artes visuais. E aí, num segundo momento, fui para a criação plástica, entendi que ela ficou em segundo plano, justamente por causa da densidade da bibliografia que eu estava lendo. Então, eu prototipei, né? Eu comecei a rascunhar essa instalação, costurei 150 moldes, né, desses falos de algodão que enchi com fibra siliconada, e tive a chance, né, de coexistir, de estar com eles num tempo dilatado, de experimentar o toque, de entender quais eram as necessidades e demandas do meu corpo com relação a essa materialidade. Deixei esse QR, que é um caderno de pesquisa, tá? Um diário com algumas anotações e algumas das imagens que eu produzi. Entendi também que esse tempo dilatado me permitia sentimentos ambíguos, né? Mais do que o conforto, que é um pouco do lugar também, né? De uma experiência de obra de arte que é muito rápida, muito... Tirei uma foto e eu entendia que eu precisava de tempo, de silêncio, de outras possibilidades para poder experienciar outras qualidades de sensação com a obra de arte. E aí, então, né, o que eu sinto que o trabalho me leva, ele me faz reelaborar as minhas perguntas, né? Então, se antes eu queria potencializar uma obra através do corpo, eu começo a me perguntar, então, de que maneira os artistas visuais podem se valer de um pensamento e de um entendimento de coreografia para construir uma obra. Entendo também como resultado tenho não só as imagens e aquilo que eu construí, mas também justamente um entendimento mais amplo de como a gente pode construir experiências no espaço do museu, né? E pensar talvez novas políticas de mediação. E acho que tem aí pano para manga e possibilidade de ir aprofundando esse estudo numa série de outras vias. Não sei como estamos de tempo. Já estourou um pouquinho, né? Então tá tudo bem, então fica por isso. Enfim, muito obrigada, vou parar aqui o compartilhamento. Maravilha, obrigado. Professores, fiquem à vontade. Bom, Ana Carolina, muito bom teu trabalho. Também senti essa tua questão aí de como da convivência entre artes da cena e das artes visuais. Eu acho que as duas se beneficiam quando elas estão ali numa situação dialógica, é muito importante, porque o artista visual, mesmo quando ele trabalha com performance, às vezes tem as dificuldades, tem os questionamentos, e eu sempre falo para os alunos, né, quando os alunos falam assim, eu queria fazer um trabalho onde o espectador pudesse estar imerso, eu falo, justamente porque precisa dessa sustentação toda que você conseguir provocar no teu trabalho. Você se dispôs a fazer isso, logicamente, porque a tua formação é em artes do corpo, né? E você se dispõe a fazer esse diálogo, que eu acho fantástico, que também eu acho que é em decorrência dessa tua experiência como educadora num espaço museal. Então, é uma preocupação legítima, super importante. Espero que você continue fazendo a tua pesquisa, porque tem muita coisa a ser construída em conjunto. E também há uma provocação crítica política, óbvio, no trabalho,
na própria escolha. E aí eu não tenho questão, né, mas eu queria te indicar, provavelmente você já deve ter visto um livro do Jonathan Crary, Técnicas do Observador, que eu acho que pode te ajudar justamente a perceber, ele trabalha com cultura visual, tá? Ele não é um crítico de arte nem nada, ele vem da área de cultura visual, e é interessante porque na introdução do livro ele fala por que ele vai usar a palavra observador e não espectador. E aí ele começa falando do processo de imersão, olha que interessante, né? Essa palavra, esse sentido de estar imerso aparece no século XIX a partir de um dispositivo fotográfico que é o estereoscópio, né? Então aí ele vai trabalhar essas questões. Não é uma leitura muito, sim, ela é meio, não é uma leitura fácil, tá? Mas a introdução do livro já é bem interessante para você justamente pensar essas questões, porque isso realmente nas artes visuais sempre causa ruído. Então, é lógico que você deve ter percebido, por isso que o trabalho, e muito obrigada, está de parabéns. Obrigada. Parabéns, Ana Carolina. Assim como a professora Paula já observou, eu gostei dos aspectos políticos do seu trabalho e, sobretudo, da visão interdisciplinar, da visão, vamos dizer, holística, né, que você tem, não apenas específica, né, do assunto específico. Eu achei isso bastante positivo. É lógico que é sempre preciso estar preparado e preparada para os ataques dos fundamentalistas radicais e obscurantistas, né? E a gente precisa construir mesmo formas de defesa para neutralizar esses ataques, porque, infelizmente, eles vieram para ficar, né? Então, é preciso pensar nisso também, mas o desenvolvimento proposto pelo seu trabalho é bastante grande, eu gostei bastante, deixo aqui meus parabéns. Obrigada. Obrigado, Ana Carolina, pela apresentação. A próxima aluna é a Brenda Filipetti. Oi, bom dia a todos. Estão me Bom ouvindo? dia. Sim. Ok, Brenda. Eu também vou colocar o slide aqui. Um momento. Eu me chamo Brenda Filipetti, sou das artes cênicas. E eu fui orientada pela Verônica Fabrini. Vamos começar então, Brenda. Vamos. Boa sorte. Obrigada. A minha pesquisa, ela chama de Mariazinha Verônica, as potencialidades transgressoras do corpo feminino na ditadura militar. E tudo começou com interesse por duas obras, duas peças, que uma chama Fala Baixo Senão Eu Grito, que é da Leila Assunção, e a outra é A Flor da Pele, da Consuelo de Castro, e ambas elas foram escritas em 1969. As duas elas têm as personagens Mariazinha e Verônica, que são protagonistas que refletem parte da experiência sociocultural da mulher na época em que elas foram escritas. Então, são reveladas muitas mudanças em cursos, o desgaste dos modelos tradicionais de classe, de gênero e a ordem que as envolvem, denunciando tipo, a sociedade que gerou o tipo de comportamento que aparece no texto. Os pilares da pesquisa foi baseado em 3 exercícios cênicos, cada um com referências teóricas como guia do estudo prático. O primeiro foi o corpo transgressor e a performance feminista, as corporeidades transgressoras, com base na tese de doutorado da Stella Fischer, que chama Mulheres, Performance e Ativismo, a ressignificação dos discursos feministas na cena latino-americana. O outro foi com enfoque na cena engajada, poética e política, das corporeidades de luta e resistência, com referência no artigo do Flávio Conceição, do teatro engajado ao teatro do oprimido, avanços na metodologia boaleana, e na tese também de doutorado da Samira Almeida, Estéticas do Engajamento no Teatro Brasileiro Contemporâneo, projeto poético-político da Companhia do Latão e do Bandô de Teatro Olodum. E o terceiro também, e não menos importante, foi a cena como escrita de si,
as corporeidades e a subjetividade no enlace de tempos, com base no livro da Margaret Hago, A Aventura de Contar-se, Feminismos, Escritas de Si e Invenções da Subjetividade. Como metodologia, houve a pesquisa bibliográfica, que foi a partir de escritos teóricos, acervos online, livros, documentários, entrevistas e também depoimentos de mulheres que viveram a ditadura. Eu tive um grupo de estudo, na verdade, uma dupla de estudo, que eu tinha encontros semanais com a minha parceira de cena, que é da minha turma, Jaqueline Giannini, que a gente fazia leituras, debates e procedimentos de criação cênica também, como escrita dramatúrgica, improvisação, experimentações, elaboração e direção de cena, e confecção também de um inventário de imagens e sensações, que era um material que a gente fazia uma escrita ininterrupta após assistir algum depoimento, e usamos isso como material potencializador de experimentações e aquecimentos no processo de criação da cena. Também teve o estudo-experimento, que foi uma pesquisa teórica-prática, então teve a construção de uma dramaturgia baseada nas duas peças que eu citei no começo, a partir das personagens Mariazinha e Verônica. E, por fim, teve a abertura de processo, que foi uma apresentação na mostra do Departamento de Artes Cênicas. Eu coloquei algumas fotinhos aí de um dos primeiros encontros que nós tivemos e de um exercício que eu propus. Um dos pilares muito fortes dessa pesquisa foi a ideia de entrar em contato com as memórias. Partindo do princípio que um corpo ele é um agente transformador, que ele pode ou não aceitar as imposições que atuam sobre ele, e se ele não aceitar, ele pode transgredir e se rebelar ao estabelecido, eu pensei sobre as militantes mesmo no processo do regime militar no Brasil, porque elas tiveram um papel duplamente transgressor ao desafiarem o Estado, e também o papel de passividade que o patriarcado estabeleceu para elas. Então, eu escolhi investigar esses depoimentos como material de potencialização do processo, porque eles poderiam criar diálogos com o passado e o presente no processo, um caminho para que a gente pudesse explorar o contexto histórico, não somente por livros de história ou afastado realmente dessa pessoalidade que traria esses depoimentos dessas mulheres. Sobre os resultados, durante a pesquisa, as memórias elas foram mapeadas e foram combustíveis, principalmente para nos aproximar dessas vivências femininas do período e atravessar as personagens por uma ótica brechtiana, do Brecht, que as nossas ações elas não são guiadas só por uma ética moral ou petrificada, mas sim também por circunstâncias históricas. Então, a linguagem que ela foi criada no experimento, ela articulou o dramático, o épico, e também se aproximou de instrumentos de composição mapeados no teatro engajado, como o gesto social, que não é só a movimentação do ator em cena, mas também é todo o discurso que dá voz no palco, ou seja, é ação, é palavra, é figurino, é espaço, e a partir daí eu entendi que a transgressão da cena também se daria na relação com as materialidades que eu traria para o espaço de cena. Então, vou falar rapidamente sobre algumas concepções que a gente transpôs para a cena. No slide é uma imagem dessa abertura de processo. Na concepção do espaço, foi feita uma delimitação com fita de sinalização. O perímetro do espaço de cena foi dividido de Mariazinha e Verônica. Tinha também uma fita no meio, atravessando o espaço. E a gente explorava nisso jogos para explorar a tensão e o esgarçamento entre elas e a subversão desses limites, quando elas invadiam o espaço uma da outra, ou elas entravam em contato com a fala. E na cenografia também a gente pôde reconfigurar essa organização espacial. Os objetos eles sofriam transformações e ressignificações, tal como as personagens elas iam se transformando ao longo da peça. E o figurino também, a troca de roupa, ela se tornou um elemento performativo, porque a tese da Stella Fischer ela explora muito sobre o erótico e o próprio corpo como um dispositivo crítico de subversão. E a gente também tentou explorar isso dentro da montagem. E para concluir, rapidamente, o processo criativo e o experimento, eles enfatizaram, ao final, o corpo e a performance como potencializadores transgressores de mediação entre memória, signos textuais e teatro engajado. Então, é importante reconhecer nessas descobertas que cada corpo por si só ele já é político, porque ele é um território onde os discursos eles se materializam e apresentam marcas de memória dos sujeitos constituídos nas lutas políticas.
Então, o simples existir de um corpo feminino em cena, ele abre um leque de leituras que são influenciadas pelas características que esse corpo apresenta, e trazendo essa relação a partir do contexto histórico com o corpo hoje, que atuou ontem, seja a partir de uma obra ou um depoimento, é urgente continuar pesquisando o passado e não permitir que mais corpos sejam silenciados e a história seja esquecida. Desse modo, construímos novas provocações ao espectador e movemos dilemas éticos a partir da performance como lugar de reflexão e de forma de impulsionar o corpo a uma atmosfera de criação questionadora de convenções, padrões, de tudo que limita e permite a modificação desses conceitos do espaço, o que nele está contido, do próprio corpo que atua como um instrumento transgressor. Muito obrigado, Brenda. Fique à vontade, professores. Brenda, parabéns, muito bom. Obrigada. Estou muito feliz com a tua questão aí de pesquisa. Eu acho que é importante nesse momento fazer essas discussões, nesse momento e para o futuro, né? E essa construção e revisitação de memórias políticas e feministas a partir do corpo, ela é essencial, né? Principalmente nessa, não só na ideia da questão da mulher, mas dos corpos, né? Plurais, né, e culturais, principalmente em um país como a gente vive. O teu trabalho está bem organizado, está coeso, a metodologia está clara, e eu acho que é uma contribuição muito importante. Meus parabéns. E muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns, Brenda, assim como no trabalho da Ana Carolina Yamamoto, também observo que, além da importância política do tema que você aborda, é preciso, daqui para frente, construir mecanismos de resposta aos futuros e prováveis ataques fundamentalistas que deverão ser permanentes, né? Isso veio para ficar. Eu acho que a gente tem que pensar nisso permanentemente para poder avançar cada vez mais e não ser empurrado de volta para trás, como ocorreu aí nos últimos anos. Parabéns pela pesquisa. Obrigada. Obrigado, Brenda. Nós encerramos assim as apresentações. Gostaria de agradecer a todos os alunos e parabenizá-los aí pelos projetos. Especialmente agradecer ao professor Paulo e à professora Paula pela contribuição aqui com o prêmio, né, com o PIBIC. E a gente deixa aberto, caso os professores queiram acrescentar algo, umas últimas palavras aí, fiquem à vontade. Eu queria agradecer o convite mais uma vez. É muito bom estar aqui com vocês e é maravilhoso ver as pesquisas do pessoal da área de artes, né, como eles estão conscientes, politicamente engajados, preocupados com as questões da cultura brasileira. É muito significativo e isso me dá uma esperança muito grande dessa geração trabalhando com esses temas mesmo. Eu agradeço profundamente, mais uma vez, a oportunidade de ter tido contato com o trabalho de vocês, de ouvi-los, de estar aqui com o professor Paulo, Samuelson também, para a gente fazer essa apresentação desses trabalhos. E vai ser uma situação muito difícil pontuar os trabalhos, porque são todos muito bons, excelentes, qualificados. Vai ser uma missão difícil mesmo. E eu espero revê-los em algum momento, né, da carreira de vocês, e espero que eu possa participar outras vezes desse evento, que é muito importante. Muito obrigada. Agradecemos, professor. Eu sou da Unesp, mas eu sou fã do Congresso de Iniciação Científica da Unicamp, que eu venho acompanhando há quase 10 anos. Eu não me lembro exatamente quando eu comecei a ser convidado, mas foi por aí, 2012, 13, e com uma outra falha, né, que a gente não pode, e obviamente os últimos anos sem o creme de cassis no restaurante, sem o creme de papai, mas
igualmente com qualidade impressionante, né? O que me chama atenção nos congressos da Unicamp é a qualidade, a diversidade das temáticas, das abordagens, e o ímpeto, a vontade que os estudantes manifestam na produção. Eu realmente fico muito impressionado a cada vez que eu vou, né? Ali na quadra é mais expressivo, porque a gente vê aquela montanha de trabalhos, né? E eu sempre tento fazer, quando era, e espero que volte a ser, né, presencial, eu sempre tento fazer correndo as avaliações para ver as outras áreas também, porque era muito interessante ver o pessoal de química e de história, né, com trabalhos muito interessantes que às vezes inspiram a gente a investigações que a gente não imaginava. Então, parabéns à Unicamp pelo congresso. Obrigado, professor Samuelson, pelo convite, professora Paula, pela oportunidade de estarmos juntos aqui nessa troca de experiências. É muito bom estar com vocês. Espero que continuemos a desenvolver esse trabalho. Obrigado, professor Paulo. Nós que agradecemos. Pediu a gentileza aos professores, assim que possível, encaminhar para a gente as avaliações, né? E agradecer a participação de todos, desejar um ótimo dia e uma ótima tarde a todos, e assim a gente encerra essa sessão. Muito obrigado a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, Obrigado, pessoal. gente. Parabéns. Tchau. Tá bem.